Se você é um empreendedor e está prestes a começar o seu primeiro negócio ou ainda de iniciar mais um grandioso projeto, provavelmente o Brasil não é o melhor país para você fazer isso. No vídeo de hoje eu vou te contar 5 bons motivos por que você deveria começar esse business de forma offshore, de forma internacional. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização, as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também para dar uma força para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Até porque a dica de hoje é importante, hein? Principalmente para você que é empreendedor aqui no Brasil, vulgo guerreiro, porque lidar com esse manicômio legal e tributário que é o nosso país não é para qualquer um, não. O Brasil trata o empreendedor como um bandido, o governo brasileiro pelo menos, quando na verdade você deveria ser tratado como um herói. E aí no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns bons motivos pelos quais eu acredito que se você está prestes a começar, seja o seu primeiro negócio ou ainda um novo projeto, você que já tem negócios aqui no Brasil, mas vai iniciar algo diferente, bom, vou te contar os motivos porque eu acredito que você deveria começar esse negócio fora do Brasil. E o primeiro desses motivos é a questão tributária. Aqui no Brasil, os impostos eles costumam ser mais altos do que em outros países. Então, se você se mudar ou ainda montar essa empresa, o teu estabelecimento em um lugar mais convidativo, existe uma boa probabilidade de que você consiga ter um resultado melhor também. É claro, existem alguns setores em específicos que o imposto aqui no Brasil ele não é nem tão ruim assim, não é tão alto. Quer dizer, pagar impostos é sempre ruim, é sempre um pedaço do lucro que você deixa de ter para sustentar algo que provavelmente você nem concordaria. Em alguns casos, a lagosta de pessoas engravatadas, como nós já vimos em algumas licitações, por exemplo, não vou dar nomes. Mas se você está no Brasil prestando serviços no Simples Nacional, em regra, no começo, o imposto ainda é baixo. O problema é quando você ganha uma escalabilidade, o teu negócio cresce e você precisa sair do Simples. Às vezes, fica insustentável de conseguir continuar com o negócio. Quando estava no Simples, estava tudo bom, saiu do Simples, entrou numa faixa tributária muito mais alta, agora melhor fechar do que continuar, porque você está pagando para trabalhar. Ou seja, não tem escalabilidade. Não é por acaso que as maiores empresas do mundo, elas não estão no Brasil. É porque não compensa crescer com a empresa no Brasil. Ou melhor, às vezes não tem nem como crescer com essa empresa, caso você esteja no Brasil. Porque na hora que você sai no Simples, o negócio fica impossível de se manter. Já se você começa a estrutura de forma internacional, então, você se resguarda desse tipo de problema. Você não precisa, no meio do caminho, mudar a trajetória. Estava com a empresa no Brasil, não cabe mais o Simples, vou para o exterior, vou ter que reestruturar tudo. Não, você já começa de maneira certa. Ainda que no começo possa parecer que dá elas por elas, ou até que a estrutura lá de fora está um pouco mais cara, no longo prazo ela tende, na medida em que o negócio cresce, a ser muito mais compensadora do que se você tivesse mantido esse seu business aqui no Brasil. Então, o motivo número 1 para você começar de forma internacional desde o início do projeto é essa questão tributária, que quando o imposto no Brasil ele já não é mais alto de largada, tenha certeza que hora ou outra ele vai passar a ser. E eu acho que na maior parte dos casos, para ser sincero, ele já é mais alto de largada, porque você poderia estar montando essa empresa, sei lá, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, em Cayman, nas Ilhas Virgens Britânicas, países no qual a tributação ela já é de 0%. E aí vai ter quem me fale, Guilherme, mas aí se eu montar a empresa num desses paraísos fiscais, em Cayman, por exemplo, pode até ser que o meu negócio em si fique com 0% de impostos. Mas e na hora que eu for distribuir lucros da empresa para mim? Eu que sou sócio desse negócio? Eu vou ter que pagar imposto aqui no Brasil, carnê-leão. Como é que você faz com esse tipo de questão? E realmente, esse imposto existe, mas tem inúmeras maneiras de você fazer para não precisar pagar. Isso aí a gente pode fazer um vídeo só para discutir todas essas maneiras, não pagar e de forma 100% dentro da lei, inclusive, estratégias de residência fiscal. E mais do que isso, então se é um negócio novo, em regra, na maior parte das vezes, você não deveria
estar pensando em já fazer distribuição de lucros da empresa. Você deveria estar pensando em fazer um negócio ganhar escalabilidade. É um investimento. Bota sua energia, sua força de trabalho para daqui a 2, 3 anos, quando o negócio estiver bom, saudável e andando por si só, aí sim você começa a pensar em tirar distribuição de lucros. E pelo menos essa é a forma como eu penso. Mas se você quiser fazer, como eu falei, existem várias alternativas que você pode fazer isso. Inclusive, essa questão da residência fiscal é algo que também é importante de se repensar aí numa estratégia de internacionalização. E o imposto que você paga na hora que a empresa em paraíso fiscal distribui lucros para você, ele é um imposto que o Brasil te cobra. A empresa em si, ela continua com uma tributação menor. Então, na verdade, o problema continua sendo o Brasil também. E ao menos a empresa lá com a tributação menor, ela tem maior escalabilidade. Então, ainda que possa agora parecer mais alto esse imposto que você pagaria numa distribuição de lucros se você resolver fazer, no longo prazo, a empresa de lá de fora provavelmente ainda vai compensar muito mais. E aí o segundo bom motivo para você montar essa sua estrutura de forma internacional é para conseguir contratar mão de obra mais barata. O que acontece é que aqui no Brasil, por causa da CLT, contratar se tornou muito caro. É claro, a gente ainda é barato quando vem um contractor, uma empresa lá de fora, contratando um freela que é brasileiro. Ele vai pagar $2.000 para um desenvolvedor de software, o desenvolvedor vai ficar feliz pra caramba, porque isso é R$10.000, e como essa empresa está lá fora e ela contrata ele como freelancer, ela não está exposta, tão exposta pelo menos, ao risco da legislação trabalhista. Agora, se você monta um negócio no Brasil, aí sim você está exposto ao risco da CLT e principalmente ao custo dessa legislação, o que por vezes torna inviável o seu negócio. Você acaba pagando e muito a título de encargos trabalhistas. E aí se você resolve contratar como PJ para diminuir esse custo, mas fazendo tudo isso aqui do Brasil, de um lado você diminui o custo, mas de outro você aumenta o risco de uma ação trabalhista, o risco de a empresa inclusive até quebrar por causa de uma sentença de um juiz, uma ação coletiva, por exemplo, uma fiscalização ali do Ministério do Trabalho, alguma coisa assim. Agora, se você monta um negócio internacional e resolve contratar a mão de obra global, aí você não está mais exposto ao alto custo de encargos trabalhistas que existe no Brasil. E você, de quebra, também consegue contratar mão de obra que, além de não ter os encargos, muitas vezes é mais barata. Mão de obra essa que, para ser barata para nós brasileiros, vai ser mão de obra em alguns países da África, em alguns países da Ásia, países cujo custo de vida é ainda mais barato do que o do Brasil, cuja moeda deles é ainda mais desvalorizada do que a nossa. E aí você está ajudando, inclusive, essas famílias aí a prosperarem financeiramente. E por falar em mão de obra, o terceiro bom motivo para você montar esse seu próximo negócio de forma offshore, de forma internacional, é conseguir encontrar soluções mais globais e assertivas para os problemas que você pretende resolver, para os problemas dos seus clientes. Porque veja, se você tem uma equipe multifacetária, com pessoas de culturas diferentes, de países e de histórias diferentes, com certeza, diante de um mesmo problema, todas elas vão ter visões diferentes e cada uma vai contribuir com o seu insight. Como não são pessoas que têm a mesma história de vida, a chance de a solução ser mais criativa com uma equipe assim multifacetada, ela é maior do que se você tivesse concentrado todo o seu business de forma local, contratando as pessoas que pensam parecido com você, que têm um estilo de vida e uma cultura parecida com a sua e que moram na mesma cidade. Então ter uma empresa offshore com uma equipe internacional, em última análise, significa que você vai ser melhor quando a pauta é inovação, quando a pauta é criatividade, é solucionar os problemas dos seus clientes de uma maneira ainda não pensada. Sair do senso comum, pensar fora da caixa. E aí, sob o ponto de vista do cliente, a gente vai para o quarto bom motivo para você montar um negócio internacional, que é poder vender para clientes que estão em países com a economia mais forte e com maior poder aquisitivo. Vender para Estados Unidos, vender para a Europa, receber em dólares, receber em euros, em francos suíços, em libras esterlinas. Moedas essas que, por serem mais fortes, tendem a preservar melhor o capital de giro da tua empresa, tendem a tornar o seu negócio mais robusto, tendem a fazer você, inclusive, potencializar os seus lucros, não apenas por estar reduzindo com tributação, como também por estar atingindo um mercado que tem mais poder de compra. E por fim, o quinto e último motivo interessantíssimo, talvez o mais importante de todos, para que você pense em construir um negócio desde o começo de forma internacional,
é para se ter uma melhor blindagem patrimonial. O que acontece é que empreender no Brasil é uma insanidade jurídica. Além da tributação, por vezes, ser alta, além do risco trabalhista, existe também a falta de compreensão de como que as leis vão ser interpretadas. Então, por mais que você esteja pagando imposto no mais alto para evitar dupla interpretação, por mais que você esteja sendo extremamente ortodoxo com a legislação trabalhista, o fato é que alguma coisa que você está fazendo certamente está em contradição com algum dispositivo legal. Seja lá qual for esse dispositivo. Mas se o fiscal quiser, ele encontra e ele vai implicar com você e você corre o risco de ter problema. E esse tipo de problema, aqui no Brasil, em relação a outros países, é muito fácil de acabar respingando na pessoa física do sócio dessa empresa. Porque eles fazem a desconsideração da personalidade jurídica. Então, você, pessoa física, responde muitas vezes com o seu patrimônio por causa de problemas que nem eram seus, eram da empresa. Às vezes, problemas que eram da empresa, de um diretor antigo, de uma época que você ainda nem era sócio, ou ainda de uma empresa que você já até saiu da empresa e foi o diretor novo quem causou esses problemas, mas isso acaba penhorando o teu carro, o carro da sua esposa, do seu marido, algo que não tinha nada a ver. No Brasil não existe limite de responsabilidade na empresa limitada, deveria até se chamar responsabilidade ilimitada. Empreender no Brasil é como se você estivesse jogando basquete, aí você está lá no garrafão, indo marcar uma cesta, o juiz apita, fala que agora o jogo é futebol, você está com a mão na bola e é pênalti. Quer dizer, você estava prestes a marcar um ponto, agora tudo se reverteu. Não porque você estava errado, mas porque as regras mudaram no meio do jogo. Empreender no Brasil é uma enorme insegurança jurídica. E aí isso pode atingir o seu patrimônio. Porque querendo ou não, se você mora no Brasil, alguma coisa você possui por aqui. Nem que seja uma casa, um carro, algum bem você vai ter, você vive aqui. E esse bem, se você empreende aqui e der alguma coisa errada com a empresa, pode ter certeza, ele vai estar mais facilmente na reta. Agora, se a sua empresa está fora daqui e dá alguma coisa errada com a empresa, primeiro que ela vai estar numa jurisdição que é mais difícil de fazer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Segundo que, para ela atingir o seu patrimônio de pessoa física, ele vai estar em um outro país, então vai ser um processo muito mais custoso, burocrático e demorado, que provavelmente vai acabar não acontecendo. Então, esses são bons motivos para você empreender de forma internacional, que vão desde a economia tributária, escalabilidade, menor custo operacional, até a sua própria blindagem patrimonial, proteger aquilo que você já conquistou. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, veja os outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela final que são relacionados a esse. Um abraço e até a próxima.